Bem-vindos a mais um vídeo, malta braba. Vamos apostar no número 672. Depois de um 671 que eu, sinceramente, só tenho uma coisa a dizer. E peço já desculpa às pessoas mais suscetíveis à asneira. Puta que pariu! Puta que pariu! O vamos apostar 671. Eu ontem foi 100% green. Eu atrevo-me a dizer que o 671, dependendo aqui do jogo do Atlético Paranaense, vai ser 100% red. Já não tinham destes, eu acho que desde o ano passado, se não me engano. Também, uma coisa é certa, é a velha máxima das múltiplas e das dobradinhas, não é? E das tripletas. É falha sempre por uma. Foi uma coisa incrível. Aqui na Finlândia, o Ilves perdeu contra o último classificado, o HJK perdeu contra o penúltimo classificado, e depois no Japão e na Noruega foi muitas surpresas da Noruega. O Strom Godset foi eliminado. É a taça, não é? É a taça. Muitos jogos a baterem, muitos ambas marcam, mas sinceramente houve aqui jogos complicados. Outra equipa da primeira divisão, o Sarpsborg, eliminado também. Houve aqui o Brown teve a perder, o Tromsø teve a perder, o Viking teve empatado, empatou mesmo no fim. Aos 85 minutos. O Valerenga marcou dois golos, o 3-3 e o 4-3 aos 90 e aos 91 aos 93. Ou seja, a taça da Noruega é exatamente como as outras taças dos outros países, não é? Por isso, bravos. Foi um dia de red, mas o que é que nós podemos fazer? Nada, é simplesmente não fazer recuperação de red e fazer as apostas dentro da gestão de banca. Malta, eu não vou falar mais do Vamos Apostar 671 porque não vale a pena falar de coisas tristes, não é? Não vale a pena falar de coisas tristes. Malta brava, vamos apostar número 672 para quinta e sexta-feira. Uma quinta-feira com poucos jogos e uma sexta-feira também com poucos jogos. Vou juntar as duas para depois, amanhã, quinta-feira, lançar um videozinho extra aqui no canal, ok? Um vídeo sobre uma reação brava ou então um vídeo com conteúdo sobre apostas desportivas, que é algo que eu gosto também muito de fazer, ok? Malta brava! Malta brava das trincheiras que deve estar um pouco ferida, ainda a lamber as feridas desta quarta-feira da Noruega. Seguimos para a Taça do Brasil. Vamos fazer aqui um Fortaleza-Ceará, um jogo interessante pelo lado emocional, não pelas duas equipas em si, pelos seus jogos. Eu diria que o Ceará está melhor que o Fortaleza. O Fortaleza joga em casa, é sempre aquela situação. É jogo de ida e volta. Por isso, eu acredito que esta odd aqui do ambas marcam está interessante. Esta odd do ambas marcam está interessante, apesar do histórico não ser favorável para ambas marcam. Os jogos do Ceará é uma equipa que não perde. Quem não gostar do ambas marcam, o empate anula para o Ceará não será de descartar. Mas do outro lado temos um Fortaleza que está a renascer das cinzas, ok? Também nos últimos 5 jogos apenas perdeu um. É jogo para a taça, são duas equipas que no Brasileirão estão no fundo da tabela e acredito que a taça do Brasil seja interessante para tentar fazer alguma coisa este ano. De ganhar ou então chegar longe no troféu. Ou seja, eu acredito aqui duas equipas a querer resolver o jogo na primeira volta. Mais o Fortaleza, vai-se expor mais o Fortaleza porque joga primeiro em casa e depois o segundo jogo é em casa do Ceará. O Ceará pode aproveitar aí um contra-ataque ou não e, obviamente, se o Fortaleza se marcar, o Ceará vai ter que diminuir a vantagem. Jogo interessante, ambas marcam, odd de 2, estou lá. É a minha aposta. Depois, Atlético Mineiro Flamengo. Eu não descartaria aqui uma vitória do Atlético Mineiro novamente. O Flamengo está em reestruturação, digamos assim. Já contratou o Everton. Não sei se o Everton vai jogar já neste jogo. É provável, não sei, não tenho essa informação. Também não a fui buscar. No último confronto, que foi o último jogo entre estas duas equipas, que foi a semana passada para o Brasileirão, ficou 2-0 para o Mineiro. A malta brava estava muito convicta que seria um ambas marcam. Não descarto um ambas marcam neste jogo agora. Será, de uma certa forma, a vingança do Flamengo. Mas uma vitória caseira 1,95 do Atlético Mineiro também não será de deitar fora. Ok? Depois, Corinthians Santos. Um jogo complicadíssimo. Santos é um osso duro de roer. O Santos é um osso duro de roer. Não descarto um empate na primeira parte. Não descarto
um under 2,5, acontece que as odds estão baixas. Under 2,5, 1,40, ok? Será jogo para poucos golos, pela análise estatística das duas equipas. O Santos é uma equipa que este ano é muito complicada de vencer, ok? É tipo, eu digo sempre isto, é o Boa Vista lá do Brasil, empata muito, ok? Sofre, mas consegue sempre recuperar. E o Corinthians pronto, o Corinthians está com aquele tesão de mijo, digamos assim, treinador português, o Vítor Pereira, que é sempre um treinador raçudo, perdeu aqui um joguito contra o Guibá, que não podia ter perdido, de resto tem feito aquelas exibições, eu diria que não tem feito as exibições esperadas, tem empatado contra equipas que não devem empatar. Também diria que a Copa do Brasil será interessante para o Corinthians. Não descartaria aqui, obviamente, o favoritismo para o Corinthians, joga em casa, mas vai ser um jogo difícil. Se tivesse que dizer uma aposta aqui, seria empate na primeira parte, ou então empate numa das partes que está com modo 1,45, acho que está um bocado baixa, mas é jogo para isso. Depois, no Fluminense Cruzeiro, estatisticamente é um jogo under. Estatisticamente é um jogo under. Nós temos o menos 2.5 em 4 e 5 golos para Fluminense e menos 2.5 golos, 9 em 10 no Cruzeiro. Os últimos confrontos remontam a 2019. Já não contam muito. Temos ambas marcam 4 em 5 jogos, mas isto já foi em 2019, já foi há 3 anos atrás. Por isso, não conta muito para a estatística. Eu diria que o fator casa é interessante. Mas, no entanto, temos do outro lado uma equipa que está super bem, só sabe vencer, apenas perdeu um jogo e foi contra um adversário direto, o Vasco da Gama, lá no Brasileirão B. E o Fluminense está muito bipolar este ano. O Fluminense era uma equipa que eu acreditava que poderia fazer algo, à exceção deste. Ou seja, o Fluminense é o espelho do bipolarismo por causa deste 5-3 ao Atlético Mineiro. É mesmo uma equipa bipolar. Depois de dar 10-1 na Sudamérica, teve duas derrotas seguidas e uma delas contra o Juventude. Ou seja, jogo muito difícil, eu diria que o fator casa é interessante, mas do outro lado temos um bom Cruzeiro. Um jogo under também, prevê-se um jogo under. Under 2,5 em dobradinha com o Corinthians Santos, não será de descartar. Certo? Depois, no Brasil acabou. Seguimos então, passamos para a Noruega e não vou fazer nada na Noruega, bravos. Seria, da minha parte, um pouco ridículo ter o Red que tive na Noruega e agora vir aqui bravo e rijo e dizer eu não conheço nenhuma destas equipas e vou apostar na mesma. Obviamente que não, estou fora da Noruega. Na nossa querida sexta-feira, menina e moça, sexta-feira vamos ter a primeira final da Champions, que é a final dos preliminares da Champions. Esta equipa ainda vai às fases das fases, muito provável que não chega, nem chega perto dos grupos, mas temos, as odds não estão a aparecer aqui, mas a odd do Vikingur está a 1,20. 1,20 ou 1,16, se não me engano. Eu acho que estava 1,16, 1,20. 1,20 era outra aposta. Estava 1,16. Mas eu acredito aqui no ambas marcam. Porque temos um Interclube que é Champions. É Champions. Os outros dois jogos deram ambas marcam nos dois. Remontadas nos dois. Aqui é interessante o ambas marcam, o modo 1,70. Aposta interessante, estou lá. Depois, Brasileirão B. Temos um CSA Grêmio. E aqui a aposta do Grêmio é empate anula no Grêmio. O Grêmio é a equipa equipa que sofre menos golos do Brasileirão B, ok? É uma equipa que não perde já há bastantes jogos, apenas perdeu contra o adversário direto, que é o Cruzeiro. Depois não sabe perder o Grêmio, sabe empatar, mas não sabe perder. Por isso é interessante a odd de 1,52 para uma equipa que está a jogar contra uma equipa que está em 16º. Será interessante o empate anula para o Grêmio. Quem for rígido e bravo, cheio de pelo no peito, vitória do Grêmio. Mas eu acredito que o Grêmio não perde este jogo. Se vier um empate, é devolvida, a gente não fica triste, ok? Depois temos o Ponte Preta, não interessa para ninguém, o Londrina também não, e temos o Vasco da Gama ao Operário. Em confronto direto entre estas duas equipas, o Operário tem dado no pelo ao Vasco da Gama. É um facto, 2-0, 2-0. Em termos de sequência de jogos, o Operário não está muito bem e o Vasco da Gama está otimamente espetacular. Só sabe vencer, nada tem a ver com os confrontos antigos. Classificação Vasco, segundo lugar, a querer aproximar-se do Cruzeiro. Vai sofrer as consequências ao Operário.
vitória do Vasco da Gama. Não tem aqui. Ou então, um jogo para over 2,5. Ok? Ou então um jogo para over 2,5. Será interessante estas duas apostas. Seguimos na nossa sexta-feira. Mais do que rir, cheios de saudades da Bundesliga, que vinha sempre à sexta-feira, de uma certa forma, alegrar os dias e o fim de semana, o início de fim de semana dos Bravos. Tínhamos sempre um joguinho de Bundesliga, tínhamos também um joguinho de Série A e um joguinho de Liga e, para rematar o dia, um joguinho de Liga Portuguesa. Boas sextas, elas vão de chegar. Depois, temos aqui estes jogos nas Ásias, que isto não interessa para ninguém, e temos a Copa do Brasil, São Paulo, Palmeiras. E eu vou no mínimo fazer uma aposta brava. Obviamente que a primeira aposta, a aposta do jogo do Brasileirão foi interessante, foi o ambas marcam, bateu um ambas marcam vindo do céu, tudo bem, mas agora o Rogério Ceni está com aquela derrota aqui, malta. E na Copa do Brasil, a jogar em casa, o Palmeiras vai pagá-las. Ponto final. Isto é aquela oportunidade que uma pessoa tem, acontece qualquer coisa e tu dizes, eu podia ter feito assim. E logo a seguir tens a oportunidade. É esta a oportunidade. Não há hipótese. Os gajos foram para casa a pensar, nós perdemos este jogo. O Palmeiras vai pagar a fava, mas eu, como sei que o Palmeiras é uma ótima equipa e mesmo assim é favorita, vou colocar empate nula para o São Paulo. Empate nula para o São Paulo. O ambas marcam não será de descartar também, mas eu vou no empate nula porque está com modo de 2. Empate nula para o São Paulo é a minha aposta. Se não gostarem, façam a vossa análise. Obviamente temos o Palmeiras como favorito, temos o over 1,5 que também é interessante na primeira parte, mas são tudo apostas um pouco com cuidado. Ambas marcam ou então o empate nula, que é a aposta que eu vou. Para finalizar, temos Irlanda, eu hoje estou com o escudo aqui da Irlanda, dos Bohemians. Temos o Shamrock Rovers Bohemians, que vou descartar, certo? É o primeiro contra o sexto. Está com modo interessante de 1,50. Modo interessante. Quem sabe amanhã umas dobradinhas lá para rematar estas dobradinhas da Noruega no Telegram. Ainda vou pensar. A única aposta que vou fazer é o Finn Harps contra o St. Patrick's Athletic. Está com modo 2,15 o St. Patrick's. E o St. Patrick's está em quarto lugar, mas é a equipa que costuma estar nos lugares de disputa de campeonato, de campeão. É o St. Patrick's e aqui os nossos amigos Shamrock Rovers. São duas equipas que costumam estar em primeiro lugar. Por isso, e só por causa disso, o Finn Harps é uma equipa que tem 34 golos sofridos. Joga em casa, tudo bem. O ambas marcam, pode bater aqui, mas o ambas marcam na Irlanda tem sido complicado. Parece que fazem de propósito, têm a inverter um ambas marcam. Eu não vou no ambas marcam, vou sim na vitória direta do St. Patrick's. Quem não gostar da vitória direta, o empate nula para o St. Patrick's também não será de descartar. Por exemplo, uma dobradinha St. Patrick's empate nula com vitória do Shamrock Rovers. Será uma tip. Mas eu vou vitória direta do St. Patrick's, ok? De resto, não temos mais nada. Temos aqui muitos amigáveis, já começam a vir. Temos o amigável do NK Bravo. Bravos. Eu por acaso nem vi que o NK Bravo ia ter amigável, senão vinha com a camisola do NK Bravo. Certo? Interessante. Aqui um Estrela Vermelha contra o NK Bravo. Temos também o Partizan, temos o Genk. Temos muitos jogos, mas Olympiacos, Stuttgart, Augsburgo, mas isto são equipas Bs. Temos... não temos mais nada, certo? Não vou fazer apostas agora nos amigáveis de clubes, que é para enterrar dinheiro desnecessário. Malta brava! Rios e Bravos, vamos apostar para quinta e sexta-feira. Volto na sexta-feira para sábado. Conto convosco, como sempre. Deixar o like e continuar a apoiar o canal nesta fase um pouco mais tranquila. Tudo bom? Grande abraço. Bom resto de semana. E bom fim de semana também, se for o caso. Se não nos virmos mais, até à próxima. Tchau aí.